cumprimentar todos os membros da mesa, nas pessoas dos Rogérios. O Rogério que preside e o Rogério que vem trazer mais informações sobre esta reforma. E cumprimentar todos os parlamentares e todos os presentes. Eu tenho por hábito dizer que, no tempo que o Brasil era pobre, o trabalhador tinha muito mais direitos. A Previdência Social, quando organizada nos institutos, e eu quero dizer aqui, eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas eu sou oriundo do primeiro conjunto habitacional da Era Vargas, IAPI de Realengo. O teto da Previdência nos institutos eram 20 salários mínimos. E a aposentadoria e a pensão por morte corrigiam de acordo com o número de mínimos da época da concessão. E veio o golpe de 64, e temos que reiterar que implantou uma ditadura, extinguiu os institutos, unificou a Previdência e reduziu para 10 salários mínimos. Com o passar do tempo, já com a redemocratização, dizer rapidamente que eu fui constituinte. E a Constituição, pelo menos, definiu nas disposições transitórias a recuperação dos proventos da aposentadoria e da pensão por morte de acordo com o número de mínimos da época da concessão. Quando veio o plano de benefícios e custeio da Previdência, no texto principal da Constituição vedava a vinculação ao salário mínimo e a recuperação de acordo com o número de mínimos da época da concessão ficou superada. E os aposentados vieram perdendo. Então, agora, a perversidade passa a ser muito maior, porque querem retirar direitos dos menos remunerados e querem ainda dizer que a reforma se destina a alcançar privilegiados. Estava fazendo uma conta rápida de quem ganha 40 mil reais. Ah, mas está acima do teto, 40 mil, mas desconta já 27% de imposto de renda. Se colocarem 22% da Previdência, já vai ficar ganhando 20%. Quem é que vai consumir os bens mais sofisticados? E nós nem queremos isto. Nós queremos dizer que não é verdade que esta reforma ataca privilégios, porque está penalizando o de baixa renda, o de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e dizer que o salário mínimo hoje é inconstitucional. Imaginar a tragédia que vivemos este ano, em que o presidente da República reduziu R$8 do salário mínimo. Nos cálculos anteriores, deveria ser R$ 1.006. Colocou 998, e sabe qual foi o argumento? Sob pressão do mercado, o argumento foi: não pode o salário mínimo desse ano alcançar 4 dígitos. Algo assim surpreendente, que o salário mínimo de hoje não contempla aquilo que prevê a Constituição. O trabalhador que ganha salário mínimo, e hoje, de 1 a 2 salários mínimos, é a maioria esmagadora da classe trabalhadora. Mesmo com 2 salários mínimos, o trabalhador não realiza os direitos consagrados na Constituição. Então, a grande questão, e dizer isso lamentavelmente, o governo é uma coisa só. Os governos vão se sucedendo, mas é o governo. E os governos vêm penalizando as vítimas. A cada reforma, alguém é alcançado. A cada reforma, vai retirando direitos. E esta agora vem complementar perversidades maiores. E eu quero dizer isso, concluindo, que não é possível debater, discutir esta equação nos termos apresentados pelo governo. Nós temos uma outra equação, e a nossa equação, ao contrário, ao invés de reduzir direitos, amplia direitos. Ao invés de 5 salários mínimos, vamos ampliar para 10, vamos recuperar as perdas passadas, e não no economês. E nós sabemos dizer assim: o governo tem os dados,
O governo conhece todos os dados, mas não transmite porque sabe que, transmitindo os dados dessa equação, ele perderá, como vem perdendo, completamente a razão. Felizmente, o meu partido, o PDT, fechou questão contra essa reforma. Contra essa reforma. Nós não aceitamos o discurso de que é para tirar privilégios. Se assim, nós vamos admitir privilegiados, mas vamos retirar de alguém para transferir para o menor? Não, está tirando de todos. Então, a grande questão é que o governo que está aí, obviamente, e eu concluo, meu querido Rogério, eu concluo dizendo o seguinte: quem é que está governando o Brasil? Quem é que governa? É o presidente da República, eleito, que se manifestou antes contra a reforma da Previdência, quando estava no exercício do mandato de deputado federal, e agora mesmo, já na presidência da República, se manifestou desconfortável. Agora tem a questão do preço de combustível, que o presidente decide uma coisa, e o ministro plenipotenciário da Economia, lá dos Estados Unidos, depois de uma reunião no FMI, tomando conhecimento da intervenção do presidente em relação ao preço do diesel, ele diz que o próprio presidente reconheceu que era ignorante em economia, que bastava uma conversa. Quem é que está presidindo o país? É o presidente eleito ou é o capital financeiro? Ou é o FMI? Aliás, para encerrar de vez, meu querido Rogério, convivi com gerações que escreviam nos muros, fora daqui, com o FMI. Cheguei a pichar a parede dizendo isso lá no Rio de Janeiro. Então, para dizer o seguinte, nós não vamos cair nessa arapuca, não vamos cair nessa armadilha. A reforma proposta tem o objetivo de atender aos interesses do capital financeiro, nem o capital industrial. O empresariado nacional, que está aí sufocado, está aceitando uma migalha que também não vai resolver a situação da indústria nacional. Então, para dizer o seguinte, não conheço um trabalhador, nenhum servidor público que se manifeste favorável a essa reforma. Para não dizer que não conheço nenhum, conheci o deputado Marcelo Freitas, relator na CCJ. Como delegado da Polícia Federal, quando esteve aqui o ministro Paulo Guedes, ele disse: eu sou um dos privilegiados, porque eu posso me aposentar com tanto tempo. Quero ver ele falar isto numa Assembleia Geral da categoria dele. Lá ele não tem coragem, porque de lá, com um discurso falacioso, moralista, ele arrancou os votos. Lá ele não fala. Então, eu quero dizer o seguinte a todos, debater é importante para cada vez conhecer mais. Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento dos dados, mais eu rejeito esta equação, mais eu rejeito. Então, esse encontro é importante e tenho certeza absoluta que cada vez mais parlamentares, que aqui não é uma luta contra o governo, aqui não é uma luta contra o governo. Rejeitar essa mensagem é agir para atender ao reclamo do povo, a quem o governo tem que servir. Muito obrigado.